eu sou o professor Sérgio Felipe Moraes, professor de História da Rede Municipal. Sejam bem-vindos à videoaula do 7º ano. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre Reforma Protestante. Isso é referente ao caderno de atividades 789. Bom, eu sou um rapaz em torno de 1,80 m, negro, cabelos curtos, com barba, estou usando óculos e também um blusão azul de botão. Bom, o que a gente vai aprender hoje? Hoje é uma aula fundamental, seria como se fosse um clímax de toda a história que a gente trabalhou ao longo dessas videoaulas. Dessa relação que a gente, ao longo da história da humanidade, do período medieval até esse século XVI, como que a gente se relacionou com o dinheiro, com a riqueza, seja negando, seja permitindo, e a gente vai ver um momento clímax disso, dessa discussão que vai haver, esse debate que vai haver no Ocidente, não só um debate, mas uma grande ruptura em termos de religião. O que a gente vai aprender? A gente vai entender que práticas religiosas demonstram que o apego aos bens materiais tornou-se um dos principais problemas relevantes desse início do período moderno. Logicamente, pessoal, a gente já está saindo do período medieval e uma série de acontecimentos como a Reforma Protestante, o Renascimento Comercial, o Renascimento Urbano, o Cultural, uma série de acontecimentos vão ajudar a gente passar por um novo momento da história em que não vai ser aquela mentalidade medieval conforme a gente tenha falado. Bom, quais são os conteúdos? A gente vai falar Reforma Protestante, o que é, principais motivos com destaque para a Reforma Luterana, eu vou falar daqui a pouco, e a gente vai falar de algumas mudanças feitas no cristianismo pela Reforma Protestante. Qual é a questão principal dessa aula de hoje? A gente vai ver que fatos confirmam que o apego aos bens materiais tornou-se um problema relevante do cristianismo no século XVI. Lembrando a vocês que século XVI é em torno de 1500 e pouco, de 1501 a 1600. E a Reforma Protestante, a data é de 1517, o início dela pela Europa e sua expansão não só na Europa, como no mundo também. Então, qual é a situação atual que a gente vive para essa questão ser uma questão relevante? É uma continuidade do que a gente estava falando. A gente vai ver como é que é a questão da usura, que no início do período medieval era rejeitada. Depois a usura passou a ser permitida com certas restrições. E agora, nesse momento da Reforma Protestante, como que a usura, que é esse empréstimo a juros, esse valor da riqueza, dado o valor da riqueza, da ambição desmedida, como que isso vai ser um problema histórico naquele momento? Aliás, esse é um problema histórico atual, de a gente achar que pode tudo e o dinheiro pode comprar tudo. Então, a gente vai ver como que no passado eles responderam a esse problema histórico em termos da usura e outros problemas também que estão associados à Reforma Protestante. Bom, quando a gente fala de reforma, parece que reforma às vezes é algo bom. Pode ser bom ou ruim. Reforma tem a ver com uma mudança. E aí a mudança depende de onde você historicamente está posicionado. Tem pessoas que vão achar que a Reforma Protestante foi algo importante, tem outras que não. Então a reforma tem a ver com uma mudança. Então talvez um termo mais característico é uma mudança que imprimiu novas práticas religiosas que antes não se tinha no Ocidente em termos de Europa. Então vamos ver, o que é a Reforma Protestante? Essa Reforma Protestante foi um movimento religioso que provocou o rompimento no interior do cristianismo, ao fundar uma nova religião cristã na Europa Ocidental. Se hoje existem igrejas evangélicas hoje, muito se deve à Reforma Protestante iniciada a partir de 1517. Tá? Então essa Reforma Protestante ela envolve a questão entre o ex-monge da Igreja Católica, Lutero, reis da região da Alemanha, que não era constituída ainda, mas eram reinos medievais, e o Papa Leão X. Então, essa discussão e tudo que estava envolvido ali que a gente vai comentar, vai dar esse início à Reforma Protestante. Então, se a gente fosse localizar
A Reforma Protestante ocorre a partir de 1517, quando Lutero apresenta o que a gente chama de as 95 teses, criticando uma série de práticas que ele considerava que a igreja cristã fazia naquele momento daquela época. E aí, a partir daquele momento, há uma ruptura, uma grande separação, não só de igrejas, mas sim de fundamentos religiosos, que vão ser bem diferentes e a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver os motivos e mudanças da Reforma Protestante? Então, primeiro motivo importante dessa Reforma Protestante, nós vemos aqui à esquerda a imagem de Lutero, afixando na igreja, lá na região da Alemanha, as 95 teses que ele defendeu para romper com a religião cristã. Então existia na época, e se os historiadores falam, uma busca por renovação espiritual. A ideia de que a igreja estava distante do fiel das pregações cristãs, e o cristianismo era a ideia de retornar o cristianismo às suas origens. Ou seja, o que é retornar o cristianismo às suas origens? É voltar ao cristianismo primitivo, em que não se valoriza o apego aos bens materiais, nem aos prazeres da carne. É a ideia franciscana, é aquela ideia franciscana de desapego. Então, isso é que o Lutero estava questionando naquele momento. Então, não só o Lutero, mas a população em geral estava questionando. Mas o que estava acontecendo naquela época que fez com que as pessoas pensassem nisso? Duas práticas foram questionadas naquele momento que deram motivo à Reforma Protestante. Uma é a ideia da corrupção e despreparo do clero. Conforme eu falei para vocês, a Bíblia não era de fácil acesso, ela estava escrita em latim. E não eram todos os membros da igreja que tinham acesso à Bíblia, aos fundamentos da religião e tudo que é relacionado à educação cristã. Existia muita gente que não tinha o preparo até por conta de não ler o próprio Escrito Sagrado. Então, outra prática que foi colocada como questão é a ideia da venda de indulgências. Lembrando a vocês que a palavra indulgência é um fundamento religioso da Igreja Católica que se refere a perdão dos pecados. A prática de a autoridade religiosa perdoar os pecados. O que se estava questionando era que se estava vendendo falsas relíquias com promessa de salvação. E isso foi objeto de grande questionamento na época. Então, outro motivo que é colocado, que é importante, é a ideia dos reis medievais, o interesse de se separar da igreja, porque a igreja era vista como um impedimento ao fortalecimento do seu poder real. Então, temos uns motivos principais aí. E essa questão de preparo religioso e a questão da venda de indulgências demonstram como que o apego aos bens materiais se tornou um problema muito relevante nessa época. Que mudanças a Reforma Protestante, a partir de Martim Lutero, ex-monge da Igreja Católica, passou a defender nas suas 95 teses? A primeira delas é o fim da prática das indulgências, ou seja, não poderia haver, a partir daquele momento, a ideia de um intermediário, padre, bispo, que oferecesse a salvação de alguém. Ou seja, a prática da indulgência, não só de vender, mas de alguém dar a indulgência a alguém, ele falava que a única salvação é pela própria fé, e não pelas obras que praticou. Então, uma das mudanças importantes dessa igreja nova cristã criada vai ser o fim da prática das indulgências. A outra é a ideia de livre interpretação da Bíblia. É a partir daí que vai ocorrer o incentivo à educação, pessoal. E vão ocorrer impressos de várias e milhares de Bíblias para que as pessoas pudessem ler. E essas Bíblias vão começar a ser traduzidas para a língua nacional. Porque, conforme eu falei para vocês, essas Bíblias estavam em latim e tinha uma série de restrições para ter acesso a elas. Então, como que você vai aproximar uma renovação espiritual se o principal livro sagrado não se tem acesso? Então, vai haver um incentivo, a partir da Reforma Luterana, de ter acesso a esse livro e a preocupação com evangelização. Outra prática que vai ser abolida pela Reforma Luterana
é o fim do celibato, ou seja, a ideia de se proibir casamentos. Altos membros da Igreja Católica e os que fazem os votos, determinados votos cristãos, são proibidos de casar. Já na igreja, já a partir da Reforma Luterana, e que vai influenciar outras igrejas evangélicas e outras calvinistas, anglicana, vai influenciar outras delas, é que haverá uma permissão para se poder o religioso casar e ter filhos. Outra proibição que vai ser importante a partir da Reforma Luterana é a proibição do uso de imagens nas igrejas. É nesse momento que na igreja vai deixar de ter imagens, santos não vão ser glorificados conforme vai haver na Igreja Católica, porque vai ser coerente com a fé proposta naquele momento de não haver intermediários entre Deus e os homens. A própria fé deveria salvá-lo. Então, olha como que o mapa da Europa, esse mapa da Europa do Ocidente europeu, praticamente ele era tomado pela religião cristã. Após a Reforma Protestante de Martinho Lutero, influenciou outras iniciativas de reformas anglicana, calvinista e outras que ficaram, transformaram esse período medieval, que já não está mais nesse período medieval, mas transformaram esse período moderno de forma religiosa. Então, a Reforma Protestante representou uma grande perda de poder e de fiéis para a Igreja. Então, a Igreja cristã, católica, teve que repensar todo esse processo. Então, ficou restrito só à região da atual Alemanha, ali onde ocorreu? Não. O grande receio é que ela se espalhou por toda a Europa nesse processo, e influenciando outras iniciativas de reforma. Vamos lá, vamos fazer um jogo para a gente ver como é que, se a gente está entendendo esse conteúdo. A Reforma Protestante foi uma reforma no interior da Igreja Católica promovida pelo Papa Leão X? Sim ou não? Não, pessoal. A Reforma Protestante não foi promovida pelo Papa, e sim a partir de Martinho Lutero. A Igreja Católica ela reagiu a isso, mas não, a Reforma Protestante é uma reforma de ruptura com a Igreja Católica. Então não poderia ser, essa resposta não poderia ser sim. Próximo. Os fatos históricos que confirmam o problema do apego aos bens materiais no interior do cristianismo são a prática da venda de indulgências e a existência de famílias poderosas a comprar cargos de bispos e cardeais. Sim ou não? Sim. Havia acusação nesse sentido de que os cargos não eram dados às pessoas mais preparadas na religião, que tinham acesso a esses livros sagrados, e existia essa questão da venda de indulgências. Foi um dos motivos muito fortes para Lutero empreender a Reforma Protestante. Outra, a venda de indulgências foi a crítica feita por Lutero à prática no cristianismo do século XVI de perdoar os pecados e conceder a salvação fruto do pagamento em dinheiro? Sim, foi uma crítica bem forte em Lutero, que ele, na religião fundada, vai proibir a prática de indulgências, não só a venda, mas vai proibir qualquer prática de indulgência, venda ou não. A indulgência, relembrando a vocês, é o perdão do pecado, a possibilidade de oferecer a salvação por conta da perdão do pecado. Isso é um fundamento religioso cristão importante. Beleza, pessoal? Viu que interessante essa história? Muito do que a gente vive hoje foi concebido, e os problemas de apego aos bens materiais, essa ambição desmedida. Vamos perceber como que historicamente foi respondido isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.